Olá, turma! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje vamos falar sobre os problemas ambientais do planeta. Opa, se liga, turma. Vamos falar das questões ambientais e da realidade ambiental. O que nós sabemos que o nosso planeta vem sofrendo sérios problemas ambientais e esses sérios problemas ambientais compromete tanto a natureza quanto a vida humana. E no nosso episódio nós vamos reconhecer os principais problemas ambientais no Brasil, decorrentes direta ou indiretamente da ação antrópica, destacando suas consequências. Opa! Quando eu me refiro à ação antrópica, turma, naturalmente eu estou me referindo ao homem, porque o homem, ele tem uma relação com a natureza. O homem, ele tem uma relação com a natureza. E essa relação nem sempre é harmônica, muitas vezes desarmônica. Beleza, turma. E no nosso episódio, vamos começar falando dos problemas ambientais rurais. Atenção, vamos começar falando dos problemas do campo. Observe essas imagens, essa imagem aqui. Eu tenho uma área florestal que foi desmatada. Se liga na imagem, turma. Naturalmente, aqui eu tenho as máquinas que promoveram esse desmatamento. Acompanhe a leitura. Os problemas ambientais rurais são derivados da utilização de elementos da natureza no desenvolvimento das atividades produtivas. Esse uso, em muitos casos, acontece de forma intensa e desenfreada. Logo, gera um conjunto de impactos no meio ambiente. Professor, impactos no meio ambiente. Gente. Os problemas ambientais do campo. Por que o campo, gente? Quando eu me refiro a ele, eu me refiro principalmente à agropecuária. A agro vem de agricultura, plantação. E pecuária, turma, vem de criação. Olha, a agropecuária, ela é uma atividade milenar, sabemos disso. Há mais de 10, 12 mil anos o homem desenvolveu a agropecuária. E aí nós tivemos a revolução do Neolítico. Ok, uma atividade antiga, bem antes de Cristo, das primeiras comunidades. Quando o homem passa a plantar e a domesticar animais na pecuária, nasce aí uma atividade vital para a nossa sobrevivência. Mas a agropecuária, ao longo do tempo, ela foi ganhando significados, além daqueles essenciais, que é alimentação, na verdade, principalmente alimentação. Após ganhar outras atividades, a agropecuária ela passou a se desenvolver de forma a crescer cada vez mais a intervenção do homem na natureza. E aqui, turma, eu queria citar para vocês os principais problemas ambientais, olha só, ambientais do campo. Quando eu me refiro ao campo, turma, eu estou me referindo à agropecuária. Por quê? Porque todos nós sabemos que a agropecuária ela é desenvolvida principalmente na zona rural. Beleza. E quais são? Bom, eu vou anotar aqui para vocês para nós entendermos. Olha só, aqui eu estou anotando para vocês as principais formas de intervenção do homem na natureza através da agropecuária.
Podemos citar essas. Primeira forma de intervenção do homem são as queimadas. Isso no campo, né, turma? Queimadas, professor? Sim. Primeira pergunta que se faz é: por que se toca fogo no campo? Quais os motivos das queimadas? Vamos lá? Primeiro motivo das queimadas. Para que se toca fogo, professor? Para limpar a propriedade, para plantar. O agricultor, gente, não quer gastar dinheiro contratando pessoas para limpar, muito menos ele quer contratar máquinas. Aí o que ele faz? Toca fogo. O fogo, turma, é uma espécie de trator do agricultor. Ele usa o fogo para limpar a propriedade. Beleza. É aquela história. Ele toca fogo e esse fogo acaba queimando a propriedade. Porque o problema da queimada, gente, o problema da queimada é que, além de poluir a atmosfera, a perda da biodiversidade e o desgaste do solo. Desgaste do solo. E esse desgaste do solo, gente, ele é fruto da exposição dos nutrientes ao fogo. Claro, você está tocando fogo, aquece o solo, expõe os horizontes desse solo. Os seus nutrientes são queimados, desgastando o solo. Com relação ao ar, a queimada, turma, ela emite gases do efeito estufa, como monóxido, dióxido de carbono, que vão à atmosfera aumentando o efeito estufa. Se eu aumento o efeito estufa, eu vou estar provocando o aquecimento global. Uma outra consequência da queimada, gente, é que ela se espalha, alterando a biodiversidade. Um exemplo bem emblemático atual assim, recente no nosso Brasil, foi o Pantanal Mato-Grossense. Turma, o Pantanal há 2 anos, está fechando isso, sofreu uma série de incêndios em plena floresta no Pantanal, gerando aí uma grande redução natural daquele bioma. O que aconteceu ali? A terra mais quente, o Pantanal mais seco, as atividades econômicas desenvolvidas. Consequentemente, todos esses fatores contribuíram para aqueles incêndios que tiveram consequências que ainda hoje são sofridas pelo Pantanal. Uma outra intervenção humana no campo que gera problema ambiental é o desmatamento ou deflorestamento. Professor, para que existe o desmatamento? Para limpar a propriedade, para plantar, para retirar madeireira, para o extrativismo de minerais, para a criação do gado. Todas essas atividades no campo, na sua maioria, requer o quê? Desmatamento. Se nós olharmos os nossos biomas como o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga no nosso Nordeste, a Mata dos Cocais, aqui onde nós vivemos, todos esses biomas sofreram uma redução muito significativa ao longo da história do Brasil devido ao desmatamento. E esse desmatamento, como eu já te falei, para plantar, criar, pescar, extrair, plantar, criar, extrair e madeira, né? Mas a madeireira. O desmatamento, gente, ele gera sérios problemas. Vamos lá. Se eu retiro a vegetação, a vida vai se perder, na sua maioria. Problema 1. Se eu tiro a vegetação, o solo vai ficar desprotegido. De quê? Da erosão e dos raios solares. Quando vierem as chuvas e os ventos sem vegetação, o solo vai ser erodido. Além da erosão, o solo sem vegetação vai perder suas folhinhas e troncos e galhos que fertilizavam ele. Um outro problema do desmatamento é a questão do aumento da temperatura, porque eu estou tirando o que, turma? A sombra. Se eu retiro a sombra, a temperatura esquenta. Áreas verdes, arborizadas, temperaturas tendem a ser mais baixas.
áreas de desmatamento, temperaturas tendem a ser mais altas. Aqui em Teresina, por exemplo, eu nasci aqui na cidade, meus pais não, mas chegaram muito cedo, até crianças. Eles contam que a temperatura de Teresina sempre foi quente, mas não tão quanto o que nós estamos vivendo esses tempos na nossa cidade. Eles, observando, analisando os climas históricos de Teresina, além da temperatura média ter aumentado, o período de maior calor aumentou mais ainda. Temperaturas médias subiram durante os meses, e os meses de maior temperatura, que a gente conhece como BR-Obró, no segundo semestre aqui em Teresina, o BR-Obró está cada vez maior, Ele se restringia a 4 meses, 5, agora ele já está caminhando para 6 meses. Porque o primeiro semestre em Teresina é o período das chuvas, temperaturas mais amenas, não tão quentes. O segundo semestre, as temperaturas já começavam a subir lá para o final de agosto. Nós estamos em outubro, em setembro, início de agosto, elas já estavam elevadas. Desmatamento é um dos principais. Claro que existe o aquecimento global, o Teresina não fica de fora, lógico, mas o desmatamento, a redução das áreas verdes, seguidas de construções, concreto, asfalto e prédio, isso em nome da urbanização, da evolução da nossa cidade, tem que se dizer isso, isso acaba tendo um preço. Concreto, asfalto, prédio, menos verde, e o nome da nossa cidade, carinhosamente conhecida como Cidade Verde, mas ela vem perdendo esse título que carregou durante toda a sua história. Então o desmatamento, ele impacta tanto no campo quanto na cidade. Um outro problema ambiental do campo, gente, é o uso da água. Para você ter uma ideia, a água doce potável, que é para o consumo humano, que nós usamos, essa água potável, a maior parte da água potável... Dorival Costa, boa noite. Olha só, Dorival, estamos falando sobre os problemas ambientais do campo. E eu estou me referindo aqui a eles que estão no slide, estou falando sobre a questão do uso da água. O uso da água, turma, ele apresenta onde é que mais se consome água na natureza. Onde é que mais... A pergunta que não quer calar. O homem consome água principalmente para plantar e para criar. Repito, professor, eu pensei que era para gerar energia. Não, que essa água é reposta. Eu pensei que era nas cidades. Não, muitas são tratadas. Essa água ela retorna. É a chamada água residual. A água que chega na tua casa é a potável. A que retorna é a residual. Muitas são tratadas, então acaba voltando. É isso. Agora, na agricultura, gente, a água ela vai para os alimentos. Então, onde a gente mais consome água é na agropecuária. Ok. O problema, gente, é que muitos países, como o Brasil, são grandes exportadores de alimentos. O Brasil é um dos maiores exportadores, é o terceiro maior exportador de alimento do mundo. E essa exportação alimentar, gente, consome água. O Brasil é um dos maiores celeiros agrícolas do mundo. Para isso, consome muita água. Para você ter uma ideia, eu vou te dar aqui alguns dados interessantes. Para cada tonelada de arroz a ser produzida, vai ser preciso consumir 3 toneladas de água. Repito, 1 tonelada de arroz consome, para produzi-lo, 3 toneladas de água. Professor, não é brincadeira. A soja, o milho, o algodão estão nessa casa aí também, gente. As frutas, essas aqui consomem muita água. E o uso excessivo dessa água gera escassez. E nós já sabemos que outras atividades também impactam no consumo da água. Enfim, muitos lugares, os lençóis subterrâneos estão já se esgotando. Principalmente em países mais áridos, como os 16 países do Oriente Médio. Consequentemente, a falta de água já é uma realidade. Quando eu me refiro à falta de água, estou me referindo à água potável, que é a que nós consumimos. A água não vai faltar, a do oceano que eu diga, né? Mas ela é salgada. As das geleiras,
mas estão nos polos e nas montanhas. A água de acesso, lençol subterrâneo, lagos e rios, que é que a gente consome, elas estão se esgotando devido nesses mananciais, devido ao consumo excessivo. E um dos consumos, o maior de todos, é a agropecuária. E o mais interessante é que o Brasil, parte dos nossos alimentos vão para outros países. E nessa exportação, nós estamos mandando o quê? Água para os outros países. O Brasil exporta água, claro, dentro dos alimentos que foi utilizado para produzi-lo. Então a gente consome muito da nossa água para produzir alimento para outros povos. Claro que isso aí é uma questão econômica, exportação, agronegócio, beleza. Nada contra o agronegócio, exportação, beleza, nada. Mas nós temos que ter um uso racional. Olha só, a agropecuária, além do quantitativo da água, a quantidade de água que é consumida, nós também podemos lembrar que na agropecuária, nós também temos o uso da água em locais inadequados, como nascentes de rios, margens de lagos e rios. Aí, gente, você acaba esgotando, impactando, porque você está usando a área da nascente de um rio. Aí é de onde ele surge, ele precisa dessa água. Então, é um problema sério o consumo da água. Os insumos químicos, turma, os famosos agrotóxicos. Vamos lá? Professor, os agrotóxicos é um problema sério. Primeiro, eu quero até defender os agrotóxicos. Que história é essa, professor? Como é que você vai defender os agrotóxicos? Meus amigos, o lado bom dos agrotóxicos, que às vezes as pessoas pensam que não tem, mas eles viabilizaram a produção de alimentos. Eles aumentaram quantitativamente a produção de alimentos. Os agrotóxicos existem, por exemplo, os inseticidas para combater os insetos, os pesticidas para combater as pragas, os fungicidas para combater os fungos. E assim eu tenho toda uma gama de agrotóxicos que combate as suas pragas, permitindo a plantação, a produção. Muitos agrotóxicos, turma, na dosagem certa, eles não geram até problemas para a natureza, na dosagem certa. O problema é o excesso, o problema é o uso predatório, o problema é o uso daqueles que não são permitidos em muitos países e aqui a gente usa. Olha, gente, o Brasil tem dezenas de agrotóxicos que nós permitimos o uso aqui, que não são permitidos em vários países do mundo. Começa aí, essa parte dos agrotóxicos é o uso desenfreado daqueles que nem podem ser utilizados. E os agrotóxicos, os chamados insumos químicos, quais os problemas dele? Primeiro é a qualidade do alimento, é comprometido. Isso pode gerar problemas de saúde, envenenamento de homens e animais. Nós que consumimos agrotóxicos, infelizmente, por falta até de oportunidade, isso pode nos gerar problemas intestinais, circulatórios, respiratórios, cardíacos. Isso pode gerar problemas de todas as espécies. Mas não só nós e os animais que sofremos com os agrotóxicos. Nós também temos o solo, que fica comprometido, porque o agrotóxico ele desce ao solo, ele vai para o solo. O subsolo, porque a água infiltra com agrotóxicos, vai poluir, contaminar, né, o lençol subterrâneo, o lençol freático. Os agrotóxicos, gente, eles escoam e vão procurar rios, lagos que estão próximos da plantação, contaminando essa água. Problema sério. E os agrotóxicos, gente, eles poluem até o ar. Olha só, agrotóxicos poluem o ar, professor? Polui sim, gente. Eu tenho, por exemplo, o brometo dimetila. Brometo dimetila. O brometo dimetila, ele é um composto químico que está contido nos agrotóxicos. Sim, professor. Quando o homem usa alguns agrotóxicos, libera o brometo dimetila. Ele é um gás. Se é um gás, ele vai subir aonde? Na atmosfera. E qual o problema do brometo dimetila lá na atmosfera? Quando ele chega lá na estratosfera, que é a segunda camada depois da nossa, a nossa é a troposfera. Ele passa pela nossa, subindo, troposfera, e chega até a estratosfera. Quando ele chega na estratosfera, o brometo dimetila, esse gás, ele vai procurar o ozônio, o O3. O ozônio é o O3. E ele vai quebrar o ozônio em O2, em oxigênio. Espera aí, o brometo dimetila, lá na estratosfera,
quebra o ozônio em oxigênio. Ok. E o gás ozônio, gente, é a camada de ozônio, turma, que protege a Terra contra os raios ultravioleta do Sol. Então, lançar agrotóxicos, liberar a bromedimetila, faz a rarefação da camada de ozônio, permitindo a entrada dos raios ultravioleta. Um outro problema do campo é a produção de quê? De lixo, tu. Que lixo, professor? Resto de vísceras, palhas, cascas, ossos. O campo, gente, quando eu faço uma colheita, no milharal, por exemplo, o que fica é lixo. É lixo. E quando eu faço colheita, resto de palhas, cascas de animais que eu abato, ossos, couro, que não são. Isso é tudo é lixo. Nos curtumes, nas plantações, gera-se lixo da agropecuária. Uma outra forma da agropecuária produzir lixo é que os alimentos não consumidos viram o quê? Lixo. Observa bem aí nos supermercados. Quando você entra no supermercado, por exemplo, no mercadinho, numa quitanda, quando você vai na feira da sua cidade, você vê aqueles alimentos, aquelas frutas, verduras, aqueles alimentos in natura e industrializados. Aqueles, gente, muitos deles vão se estragar, gente. E se vão se estragar, vão virar lixo diariamente. Imagina aí a quantidade de alimento que não foi comprado nas feiras, supermercados, mercadinhos, quitando. E, meus amigos, tudo aquilo que está lá exposto à venda e não foi comprado vai se estragar, porque é um alimento perecível. Consequentemente, vai virar lixo. E as embalagens dos produtos agropecuários que nós compramos? Olha para a casa de vocês. Hoje, gente, a maioria dos alimentos que nós consumimos, alimentos, são industrializados. Os grãos, arroz, feijão, milho, farinha, tudo é industrializado. Os derivados do leite, os laticínios, industrializado. A carne pasteurizada, a carne processada, isso é indústria, gente. E assim eu tenho as frutas, hoje viraram polpas, né? E toda essa gama de alimentos industrializados através de embalagens viram lixo. Essas embalagens viram lixo. O que nós não consumimos na casa da gente diariamente, a gente chama isso até de desperdício alimentar, vira lixo. Bacana, gente? Então, e o lixo nós sabemos, ele vai contaminar o solo, a atmosfera, ele vai contaminar a água, vai gerar inundações nas cidades, enchentes, porque vai entupir bueiros e galerias, esgotos. O lixo é um problema sério e no campo tem sim a grande produção de lixo. E o desgaste do solo? Olha, gente, porque para plantar a gente precisa dos nutrientes do solo. As plantas, as culturas agrícolas, tudo que a gente planta só se sustenta porque exigem nutrientes do solo. E se nós plantarmos desenfreadamente, sem o descanso do solo, o solo vai se desgastando. Você planta, por exemplo, soja. A soja, turma, ela exige nutrientes pra caramba do solo, muitos. Então, quanto mais nutrientes a gente exige do solo, e se a gente não repor, não deixá-lo se recompor, esse solo vai o quê? Ficar pobre, imprestável. E é uma realidade, gente. O solo, muitos solos agrícolas que antes se plantavam, hoje muitos já não se plantam mais. Por quê? Porque já estão em uma situação insustentável para a agricultura. E essa história do desgaste do solo é um problema muito sério. Esses são os problemas ambientais do campo. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do canal da Educação, falando sobre os problemas ambientais do campo. Galera, campo já foi um lugar de ar puro, alimento saudável, água potável de qualidade, tranquilidade. Com o processo de modernização do campo, a coisa se modificou. Tá aqui, gente, só reforçando o que eu falei. Poluição da água, do solo e do ar. Desmatamento e queimados, como falei para vocês, a erosão e compactação do solo, o esgotamento dos recursos naturais, ou seja, a biodiversidade ela vai se perdendo, porque a agropecuária ela detona com os recursos naturais. Eu queria falar especificamente sobre o solo. Queria mostrar para vocês sobre os problemas ambientais do solo. Olha, os problemas ambientais do solo, primeiro eu tenho uma compactação. A compactação, gente, ela ocorre. Deixa eu anotar aqui. Olha só. Esses são os principais problemas ambientais do solo. Compactação. Olha só. Como é que a gente compacta o solo? Deixa ele compactado. Com máquina e gado, gente. Porque máquina pesa. Vai compactar o solo. O gado pisoteia o solo. Sim, professor, a máquina compacta, o gado compacta o solo, pisoteando. E qual o problema do solo ficar compactado? Um solo compactado, ele perde os seus poros. O solo é como uma esponja, gente, da casa da gente lá da cozinha. Ela tem poros. O solo, ele é cheio de poros. Quando a gente compacta, esses poros são tampados. E se esses poros são tampados, aí eu não vou ter a circulação de água, não vou ter a circulação de oxigênio, sais minerais, micro-organismos. E se eu não tiver essa circulação, o que vai acontecer? O solo fica empobrecido. Erosão, outro problema do solo. A erosão, gente, ocorre principalmente devido ao desmatamento. Olha só, desmatamento. Já falei até anteriormente, se eu retiro a vegetação, o vento, a chuva, vão fazer a erosão do solo. E quando ocorre a erosão do solo, isso vai embora nutrientes, micro-organismos, sais minerais. A erosão leva, empobrecendo o solo. Salinização, professor? Como é que é isso? Como é que eu jogo sal no solo? Olha, turma, existem águas no subsolo, ou seja, lençol freático, em lugares que já foram mar há milhares de anos. Então essa água ela é salgada, porque tem sal lá embaixo nas rochas. Aí quando a gente cava um poço e puxa essa água que vem com sal, a gente usa essa água para plantar, aí o sal vai acumulando até decantar. É assim. Repito, a salinização é quando a gente usa a água para irrigar de lençol subterrâneo, de lugares que já há milhares de anos tinham sido mar. Aí o mar regrediu, deixou o sal, foi soterrado, ficou lá nas rochas lá embaixo. Aí quando a gente perfura, o que acontece? E puxa essa água, ela vem com sal. Aí vai plantar com essa água, isso vai gerar o quê? Salinização. E o sal, quando ele acumula no solo aqui fora, ele empobrece o solo. Arenização. Como é que a gente joga areia no solo?
A gente joga areia no solo quando a gente faz desmatamento lá nas encostas. Aí o vento, a chuva, lá transporta aquela areia lá de cima, gente. Quando se desmata nas partes altas, quando vem a erosão, aquela areia lá de cima da encosta, ela é transportada para a parte baixa. Aí vai acumular areia na parte baixa. E a areia, gente, vai cobrir o solo. E se a areia cobre o solo, isso vai gerar problema muito sério. Então a gente tem que começar a rever. Como eu te falei, no Brasil nós temos todos esses problemas. Por exemplo, a compactação, uso de máquinas, no Brasil é comum nos cerrados. Porque na região dos cerrados do Brasil nós temos uma agricultura moderna, cheia de máquinas. E ficam compactando o solo. O gado no Brasil é também na região dos cerrados, no Pantanal, tem muito gado pisoteando o solo. A erosão é em todos os lugares que se planta e cria. A salinização no Brasil é comum no Nordeste, porque o sertão já foi mar há milhares de anos, a gente sabe disso. Aonde hoje é sertão já foi mar. E o sal do mar ficou lá embaixo, acumulado das rochas. E, por último, essa arenização, em tudo que é encosta do Brasil, nós temos o processo de arenização. 3 minutos, por favor. Ok, de volta pelas ondas, falando sobre problemas ambientais do solo. Professor
A questão é séria, com certeza. Se nós continuarmos assim, é uma realidade irreversível. Olha só, irreversível. Nós vivemos numa realidade totalmente adversa. Precisamos respeitar a natureza, cuidar do solo. O solo, gente, é o nosso sustento. O solo é o nosso sustento. Se nós não cuidarmos do solo, nós vamos ter problemas muito sérios alimentares. Se fala muito sobre, se discute muito. Nas Nações Unidas, nós temos o chamado Instituto Desert. Instituto Desert. É de desertificação. Esse instituto foi criado em 1992. 92, 2002, 2012, 2022. Olha só, 92. Nós já estamos com 30 anos. Esse ano fez 30 anos da EcoRio, que foi a maior conferência ambiental da história. EcoRio. A EcoRio, gente, que ocorreu no Rio de Janeiro, foi uma grande conferência ambiental, a maior da história, se fala nisso. E foi na EcoRio que foi criado o Instituto Desert. 30 anos, gente. Olha como passa rápido, né? 30 anos. Eu me lembro da EcoRio, eu tinha 16 anos. Mas eu já me lembro da EcoRio. Eu tinha 15 anos, na realidade, da EcoRio. E foi assim uma conferência muito forte, onde se discutiram vários problemas ambientais da história, da humanidade. E o Instituto Desert, que é para a questão da desertificação, foi criado na EcoRio. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje, falando sobre os problemas ambientais do campo. Neles nós mostramos a realidade agropecuária e os problemas que isso vem sofrendo. A natureza, com o campo e a produção, ela vem sofrendo certas adversidades. Beleza? Então, já nós vamos voltar para o nosso segundo episódio de hoje. Valeu, turma!